Crianças, é o seguinte, tá? Aula de ciências, eu não dá pra ver perfeitamente, tá certo? Meu homem respiratório aqui, tá certo? Porque o enquadramento não dá pra isso, né? Porque eu não tenho uma câmera profissional pra tal coisa, tá? Mas eu vou pegar meu auxílio pra mostrar pra vocês, tá bem? Então a gente vai se virar hoje aqui nos 30, tá bem? Vejam bem, a gente começou, tá? Pra fazer o teste, né? Com o nosso sistema respiratório, certo? Não foi? Foi o sistema respiratório, foi o assunto. Esse assunto vai ser usado, tá, pra gente fazer a prova da unidade, tá, no final do mês, né? Eu tô tanto falando disso justamente para quê? Para que vocês possam estudar, tá bem? A gente vai ver agora, tá, daqui por diante o caminho da respiração. O que isso quer dizer, tá? O caminho que o ar faz, né, quando ele entra no nosso organismo e aonde ele chega no final dele, lá, tá? Então, o que é que vai acontecer com esse ar quando ele entra no nosso organismo? Isto é o assunto de hoje, tá bem? Vê bem, a gente já sabe, tá, que o pulmão, né, ele enche e esvazia por causa de um músculo chamado diafragma que fica aqui, tá certo? Não é isso? Então, esse diafragma, ele bota o pulmão para cima, tá certo? Que aí quando ele faz esse movimento, né, o pulmão ele faz o quê? Ele esvazia, né? Quando a gente incha o pulmão, ele faz o quê? O diafragma, ele encolhe. Então é o contrário, tá? Ele faz esse movimento aí ao contrário, né? Que é justamente quando eu boto o ar para dentro, tá certo? É inspiração. Quando eu boto o ar para fora, é expiração, ok? Então a gente já sabe disso aí porque a gente já explicou na aula passada. Vamos saber o caminho, tá certo, da respiração. Qual seria este caminho que o ar percorre no meu organismo, no seu, tá certo? Um do seu colega, na sua mãe, do seu pai, do seu irmão, e por aí vai, tá? É o seguinte, eu começo botando logo uma para você saber, tá certo? Ó, ao longo do caminho, tá? No sistema respiratório, o ar, ele é aquecido, tá? Ele também vai ser umedecido, ou seja, ele vai ficar mais úmido, tá? Ele não entra seco, até mesmo porque se o ar entrar seco no meu nariz, eu vou sentir vamos dizer, um queimosinho no nariz, tá? Uma ardurinha, tá ok? Então ele tem que entrar umedecido, até nisso, tá bem? Então, isso ocorre por causa de quê? Justamente porque quando ele entra, tá, no nosso narizinho, o nariz já, ele tem essa função de aquecer, tá? Aquecendo, tá? O nariz, né? Ele vai ficar mais umidozinho, tá bem? Vai ficar com vamos dizer assim, umas gotinhas, tá? Que vai umedecer este ar. E aí, este ar, as impurezas, tá certo? Vai ficar removida lá no nariz pelos pelos. Tá bem assim? Então, isso tudo ocorre aonde, galerinha? No nariz, tá? Porque a primeira, tá certo? A primeira, vamos dizer, parada do ar no meu organismo é pelo nariz. Tá bem aqui, ó. Pelo nariz. É lógico, claro, é evidente, todo mundo sabe que a gente respira pelo nariz. A gente só respira pela boca quando a gente tá resfriado, tá? Que aí não é indicado respirar pela boca. Por que será que isso acontece? Porque no nariz, tá? No nariz, eu tenho os pelinhos que são próprios, eles já têm uma função, tá? Que seria qual? Seria justamente remover essas impurezas, tá? Então, essas impurezas, elas são aquecidas, depois elas são umedecidas e elas ficam, tá? A poeira fica grudada no meu pelinho do nariz, tá bem? Então ele serve, ele tá lá, se ele está lá é porque ele tem uma função. Esses pelinhos é para quê? Para sugar, para deixar fixado essas impurezas que, tá certo, não podem entrar. Se eu respiro pela boca, tá? A boca, ela é necessária para quê? Para entrar o alimento, tá bem? Então, lá na minha garganta não vai ter esses pelinhos aí não, tá? Que vão
garantir essas impurezas, tá? Vão segurar essas impurezas. Então, quem faz isso aí é o nariz. Então, ó, ela entra pelo nariz, tá certo? As fossas nasais, tá bem? Presta outra atenção, tá? Que eu deixei aqui também para vocês se ligarem. Vamos dizer assim, uma palavrinha melhor para vocês se situarem. Lá interno, tá? Dentro do nariz da gente, né? Isso, dentro do nariz da gente, a gente tem uma cavidade, tá? A cavidade, né? Isso que justamente você bota até o cotonete para poder fazer a limpeza. As pessoas que são, né, higiênicas, porque as pessoas que não são utilizam o dedo, tá? Então, você, tá, bota, né, para fazer a limpeza o cotonete. Então, é a cavidade, tá? É a cavidade. Então, isso aqui é o nariz, tá? Dentro, né, a gente vai ter um espaçozinho, tá? Um espaçozinho, que aí é o que eu chamo de cavidade nasal, tá certo? Vê só, cavidade nasal, que é justamente, ó, daqui, ó, o nariz, tá? Daqui pra dentro a gente tem a cavidade nasal, tá? Aí, vocês já sabem que essa cavidade nasal, junto com o nariz serve para a entrada do ar, e a cavidade nasal é onde se encontram os pelinhos, tá? Que vão ser responsáveis pela remoção da impureza, né? Das poeiras que a gente respira aqui, que a gente não vê. Também vai aquecer esse ar e vai umedecer, tá certo? Prestem bem atenção. Botei aqui, ó, os pelos do nariz retêm as impurezas, tá? Botei também isso que eu falei da cavidade nasal, ó. O espaço do interior do nariz é chamado de cavidade nasal, porque caso vocês, assim, tenham um problema de amnésia, não consigam gravar isso que eu tô falando, né? Eu já botei lá escritinho. Aí, vê só. O ar, tá? O nariz, ele faz o quê? Ele bota o ar pra dentro, tá certo? Ele vai botar o ar para dentro, tá bem? Do nariz, tá certo? Do nariz, esse ar vai passar para a cavidade nasal, que é esse espaço, e vai entrar na minha faringe. Cuidado para não complicar, porque existe o nome faringe e laringe, que são totalmente diferentes, que a gente já vai ver, tá? A faringe é este tubo aqui, ó, tá certo? Ó, este tubinho aqui, tá bem? Tá, ó, nariz, cavidade nasal, que é o espaço, tá? O ar entra por aqui, passa por aqui, vai para a faringe. Até eu estou me complicando, tá? Cuidado. Faringe. Sai da cavidade nasal, faringe, tá certo? Lá na faringe, tá bem? Aqui, ó, este tubinho, ele vai distribuir o alimento. Aqui, ó, aqui, tanto passa o ar quanto passa o alimento, tá certo? Tanto passa o ar quanto passa o alimento, tá? Presta atenção, tá bem? Vai passar pela faringe. Então, o alimento passa por aqui, assim também como o ar, beleza? Então, vê só. Lá na faringe, eu tenho dois negocinhos aqui, tá vendo, ó? 2 tubinhos. Tá certo? 2 tubinhos. Estão vendo aqui, ó, faringe, tá certo? 2 tubinhos. Deixa eu mostrar aqui no meu livro mais próximo para vocês poderem ver. Deixa eu ver se vocês estão enxergando, tá? Vê. Eu tenho aqui, ó, nariz, tá certo? Cavidade nasal. Aí eu tenho a faringe, que é esse tubo que eu tô falando. E você vai ver, ó, 2 tubos aqui, ó. Tá certo? Estão vendo aí, ó? Tá? São esses tubos aqui. Aqui é a faringe que eu falei, tá? E aqui tanto passa o ar quanto passa o alimento. Só que nesses 2 tubos aqui, ó, que está ligado à faringe, eu chamo de quê? Ó, de esôfago, tá certo? E de traqueia, tá? Que é aí justamente a diferença de um para outro, tá? Preste bem atenção. O esôfago, tá? É este tubinho aqui, ó. Este tubinho aqui. Ele passa por trás, tá certo? Eu tenho a minha garganta, ele vai passar por aqui por trás, tá? Não é no pescoço não, gente. Eu tô falando da garganta, tá certo? Por aqui por trás, justamente por trás deste
Se você pegar aqui, ó, você vai ver um caninho, que é uma espécie de ossinho, tá? Este ossinho é justamente a traqueia, tá? É justamente quando a pessoa tá com problema de respiração, o médico ele vai logo, fura logo por aqui, ó, tá vendo? Por aqui, tá? E bota um tubo para você respirar. Por quê? Porque a traqueia, tá? Por que ele fura? Porque a traqueia é justamente este tubinho que leva o ar para os pulmões, tá certo? Por isso que ele fura logo por aqui pela frente. Não, eu tô mostrando aqui atrás no pescoço, mas não é pescoço não. Atrás dessa traqueia aqui, tá? Que seria, né? Aqui não é no pescoço, mas é atrás. Vocês estão me entendendo o que é que eu tô falando, né? Aqui atrás da traqueia, vamos dizer aqui dentro, tá? Eu tenho o esôfago, que é por onde passa o alimento. Que aí, tá certo? Esse alimento passa e vai pro intestino, tá? O ar vem para aqui pro pulmão, né? E o esôfago leva o alimento pro intestino, tá certo? Tudo no seu caminho, tudo no seu direitinho, no seu devido lugar, tá? Então, vê só. A faringe é este tubinho, tá certo? Este tubinho que está dividido, tá certo? Ó, ela é pequenininha, ela é curtinha, tá? E ela vai se dividir, ó, em traqueia e em esôfago. Verifique que ela fica por aqui por trás, não é ela no pescoço não. Vou mostrar de novo aqui, tá? Vou mostrar de novo. Você tem, ó, a traqueia na frente e você tem o esôfago atrás, tá? Prestem atenção agora, tá bem? Vê só, na traqueia, tá certo? Na traqueia aqui, ó, tá certo? Na traqueia, você vai encontrar aqui em cima, tá? Aqui em cima, um tubo curto que liga a faringe, ou seja, a faringe, tá? A traqueia. Esse tubinho curto eu chamo de epiglote, ou seja, eu tenho a faringe e aqui eu tenho a traqueia, tá vendo, ó? Faringe e traqueia. Este de cá, ó, tá? Aqui bem pequenininho fica a epiglote. Vou mostrar para vocês no livro para vocês poderem se ligar, tá? Ó, a epiglote. A epiglote, ela fica aqui, ó, tá certo? Ela fica aqui. Vou mostrar também um outro, não sei nem se dá para ver. Deixa eu ver aqui, tá? Vê, acho que vocês estão vendo, tá bem? Aqui, que tá mostrando com a antena. Vou mostrar aqui também, deixa eu subir aqui, nos meus efeitos especiais, você pode ver, tá certo? Ó, no esquema, tá? Essa epiglota, ela tá levantada. Quando ela tá levantada, o ar entra, vai direto para os pulmões. Quando ela fecha, tá certo? Aí ela fechou para o ar, mas ela abriu para o alimento, tá? Ao mesmo tempo, né, quando o alimento passa, ela abre e vem a passagem do ar, tá? É aquela história, você consegue se alimentar e você consegue também respirar ao mesmo tempo. Essa epiglota, ela vai ter a função, tá certo? Ela funciona, feito como é que chama a gente? A amígdala da gente lá, a goela, né, que a gente chama goela, né, lá no interior chama goela, vai fazer o quê? Ela vai, quando ela faz isso, ela levanta, aí, tá certo? O alimento passa, tá certo? O alimento, deixa eu botar aqui o livro aqui. O alimento, tá certo? Quando ela passou, né, que ela fechou aqui, o alimento vai passar direto. Quando ela faz isso, tá? O ar entra e vai direto para a traqueia e aí vai para o pulmão. O que que acontece, tá certo? Quando na questão você tá se alimentando, o alimento vai descer por aqui, ela faz isso, tá? E o alimento entra pelo lugar que seria do ar. Você se engasga, tá? Aí o que é que vai acontecer? Automaticamente, eu já falei isso na aula passada, para quem assistiu o vídeo já sabe responder. Automaticamente o corpo vai fazer o quê? Vai te dar uma tosse, tá? Para que o alimento, né, lá na traqueia, ele não desça para o pulmão, ele volte, tá? E aí ele pega o caminho do esôfago, tá bem? Então você tosse quando se engasga por causa disso, para que o alimento, ao invés de ir para a traqueia, ele volte para o estômago, tá certo? Para o estômago não, para o esôfago. Vamos embora, tá? Preste bem atenção. Outra coisa bem interessante, ó, em cima da laringe, tá? Ó, a laringe
tá certo? É este órgão aqui que vai carregar, tá? O alimento, né? O alimento que vai descer para o esôfago, tá certo? Eu vou ter a chamada glote, ó. Ela fica aqui em cima, tá? A glote, ela é um orifício, tá certo? Um buraquinho, tá? Superior que fica em cima da laringe, aqui em cima, tá certo? Ó, aqui em cima, tá? Então, vê só. Eu tenho esse orifício, tá certo? Esse buraquinho que é chamado de glote. Cuidado para não confundir glote com epiglote. A epiglote, ela vai ter esse formato, tá certo? Esse formato de goela, tá certo? Vamos dizer assim, né? De goelinha, que vai, tá certo? Contrair, né? Quando ela contrai, faz o quê? Passa o ar. Quando ela abre, tá certo? Ela fecha, no caso, né? O alimento consegue passar. Então, ela faz esse movimento, tá certo? De abrir e de fechar, ok? Né? Ela parece uma minhoquinha. Então, ela controla a entrada, né? O ar passa por aqui e o alimento vai para lá. É feito quadrilha, né? Para cá, para lá. Ela faz esse movimento, tá certo? O ar vai para aqui, o alimento vai para lá. É justamente isso a questão da epiglote. A glote, tá? Ela é este buraquinho, este orifício, tá? Que vai fazer o quê? Ó? Ele fica em cima, tá certo? Em cima, superior da laringe. E ela é cheia de pregas vocais, tá? Ela tem umas preguinhas, tá certo? Umas preguinhas. E justamente quando o ar ele vai ser liberado, tá? Esse ar passa por essas pregas e aí a gente fala, é por isso que a gente tem a voz. Então, a glote, ela é responsável pela saída do ar e quando bate nessas preguinhas a gente fala, sai a voz. Veja que coisa interessante, né? Então, aqui tem uma função, cadê? Aqui tem uma função, aqui tem outra, tá certo? No caso, uma função, outra função, tá bem? Por isso que eu botei a epiglote, ela controla a entrada de ar, tá certo? E controla a entrada do alimento, tá certo assim? No caso da glote, ela vai ter as pregas vocais. Aí você já se liga, pelo amor de Deus, tá? Que se tem pregas vocais tem a ver com o quê? Com a voz, tá? Vamos para a traqueia agora. A traqueia, galera, é este tubo aqui, tá? Este tubo. Tá certo? Que fica mais para aqui para dentro, ó. Fica mais para aqui para dentro. Saiu daqui, tá certo? Vai para cá, tá? É mais ou menos um palmo de traqueia. Verifiquem que a traqueia aqui, ela tem, tá? O formato de anéis, tá certo? De anéis. Vou mostrar aí tá certo? Nos meus efeitos, tá? Ó, tá certo? Ele tem um formato de anéis, tá? Esses anéis, eles são, ó, anéis, cadê onde eu botei? Anéis de cartilagem, tá certo? Então, vê só. A traqueia é um tubo, ó, repara, é um tubo, tá bem? É um tubo que permite a passagem do ar, tá? Permite a passagem do ar da laringe para o pulmão. Então, tá? A traqueia, ela liga, tá certo? É um tubo que liga a laringe para o pulmão, ok? Só que, né, ela tem o formato de anéis de cartilagem, que faz o quê? Que justamente, tá certo? Esses anéis de cartilagem, ele tem dentro, tá certo? Dentro do anel de cartilagem, dentro do tubinho, ele vai ser, vamos dizer assim, formado, banhado por uma espécie de muco, tá? Eu botei aqui, ó, muco. Tá? O que é o muco? É praticamente uma espécie de catarro, tá? Porque o catarro, né? Quando a gente chora, a gente libera um muco, né? Que não é o catarro, é aquele negocinho meio melequento, né? Não é o catarro, porque o catarro é aquela secreção meio esverdeada. É isso? Já o muco é aquela coisinha que parece a lágrima, mas que é meio que pegajosinho, então é um muco. Na traqueia a gente tem esse muco. Esse muco serve para quê? Tá? Ela tem uma função protetora, né? Nada é por acaso. Essa função protetora seria de quê? De sugar o resto das partículas de ar, tá? Que o nariz deixou passar, tá? Então, lá no nariz entrou o ar, tá? O nariz tem os pelinhos,
pega as impurezas, tá certo? Mas aí o nariz não foi capaz de segurar todas as impurezas, então o ar foi para dentro, tá? Aí, o que é que acontece? Caso, tá certo, os meus pelinhos não tenham segurado a quantidade de impureza, quem vai segurar o resto? A traqueia, tá? No caso, a traqueia segura por causa de quê? Por causa desse muco, tá certo? Dessa espéciezinha de catarro, vamos dizer assim, não é uma espécie de catarro, não vai botar lá pra mim que é catarro não, tá? Essa substânciazinha meio gosmenta, tá? Que fica na traqueia e que suga o resto das partículas, né? Essas impurezas que vieram do ar, tá bem? Então, vê só. A traqueia, tá? A gente vai entrar agora em brônquios, bronquíolos e alvéolos. A traqueia, que é este tubinho aqui, ó, ela vai ser subdividida em 2 tubos, tá? Não dá pra ver no meu coisa ali, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá? No meu livro, ok? Vê só, tá? Vê, eu tenho a traqueia. Essa traqueia, ela vai ser subdividida em 2 tubinhos, tá vendo? Ó, um tubinho mais curto, outro tubinho mais curto que já tá dentro do pulmão, tá? Esse tubinho aqui, ó, galerinha, curtinho, tá? Eu chamo de quê? Eu tenho 2 também, ó, do lado de cá, 1, 2, tá? Eu chamo de brônquios, tá? De brônquios. Esses brônquios, faltou acento aqui de novo, eu tô danadinha faltando acento. Ó, a traqueia, tá certo? Bifurca-se, ou seja, quando você ouvir a palavra bifurcada, você lembra de língua de cobra. A língua de cobra, ela é bifurcada, tá? Então, é a mesma coisa. Eu tenho a traqueia, tá certo? A traqueia, tá? Bifurcada em 2 tubinhos, tá? 2 tubinhos. Esses tubinhos, não dá nem pra ver, né? Deixa eu ver aqui. A traqueia, 2 tubinhos. Esses tubinhos, tá? Eu chamo de brônquios. Os brônquios, tá certo? Os brônquios, eles têm, verifica que eles também têm anéis de cartilagem, tá? Por quê, ó? Traqueia com anéis de cartilagem, brônquios com anéis de cartilagem. Justamente para quê? Para que as impurezas que ainda tiverem para chegar no pulmão sejam detectadas até aqui, tá? Ok? Então, vê só. Nos brônquios, tá certo? Ó, os brônquios, né? Cada brônquio entra no pulmão, tá? Ó, verifica aqui que cada brônquio, ele entra no pulmão, tá certo? Eu acredito que dê pra ver daí, ó, acabou o brônquio aqui, tá? Esses brônquios, eles vão ter ramificações, ó, que vão parecer galhos de árvore, tá? Galhos de árvore. Vê só. Brônquios terminam aqui e aí eu venho com as ramificações, tá certo? Essas ramificações, elas são chamadas de bronquíolos, tá certo? Bronquíolos, tá? São as ramificações. Elas parecem, tá? Parecem com os dedos, né? Os galhos das árvores, tá? Então, vamos dizer que aqui seja os brônquios, tá certo? Né? Vamos dizer, deixa eu fazer aqui, meu Deus do céu, o melhor exemplo para vocês. Então, é uma bênção, viu? Essas minhas aulas é uma bênção da dificuldade, que sinceramente, vamos dizer que aqui seja o pulmão, tá, gente? Vamos dizer que aqui seja o pulmão, vê só, tá? Eita, pulmão bonito da moléstia. Aí você tem, ó, digamos que esta minha parte aqui seja o que, galera? A traqueia, tá? Estas 2 partes aqui, tá certo? Pequenininhas aqui da palma de minha mão, seria o que? Os brônquios, tá? Os brônquios. Essas partes aqui seriam o que? Tá? Em forma de ramos de árvore, tá? Seriam os bronquíolos, tá certo? Bronquíolos, ok? Isso seriam os bronquíolos. Aqui seriam os brônquios, aqui seria a traqueia. Então, traqueia, brônquios, bronquíolos. Aí, tia, no finalzinho, deixa eu pegar o livro. No finalzinho dos bronquíolos, eu vou encontrar, tá certo, um conjunto microscópico, porque não vai dar pra ver. Só dá pra ver, tá certo, mediante microscópio,
a gente vai ter, tá certo? Os chamados alvéolos pulmonares. Eles formam uma espécie de saquinho, tá? Bem minúsculozinho, cheio de vasos sanguíneos, tá? Que aí eles vão fazer o quê? Eles vão captar todo o gás carbônico que entra e vai transformar ele em oxigênio, tá? Então, quem faz essa função de transformar o gás carbônico em oxigênio são os alvéolos pulmonares, tá? Que são essas coisinhas bem pequenininhas, ó, bem pequenininhas que ficam aqui, ó, tá vendo? Esses dentinhos, tá? Né? Que ficam feitos, por exemplo, nos meus bronquíolos, aqui ficariam, tá certo? Esses saquinhos que seriam chamados de alvéolos pulmonares. Eles ficam nas extremidades dos bronquíolos, formando, tá certo? Um conjuntinho feito, bem parecido com um saquinho, um negocinho de uva, um cachinho de uva, tá? Que ali é que vai ser responsável, tá certo? Vamos dizer assim, a transformação do gás carbônico em oxigênio, tá? Por que isso acontece? Porque existem muitos alvéolos pulmonares. São em cerca de 700 milhões de alvéolos pulmonares, tá? Então não é coisa pouca, tá? Para vocês terem uma ideia, fica deste tamanho, desse jeitinho aqui, ó, tá? Cada ramificação. Então esses vasos capilares, eles captam, tá certo? Né? Eles captam e aí passam para as veias, ó, tá? O gás, né? O gás, ó, aonde tá o vermelhinho, né? A veia vermelhinha é onde entra o gás carbônico, né? E o azulzinho é por onde passa o oxigênio. E aí, esse oxigênio vai para todo o corpo, tá? Daí vai, né? Passa pro coração, passa por todo o meu corpo e aí vai fazendo o quê? Vai justamente fazendo aquela respiração celular, porque manda para as células, tá certo? E aí as células fazem o meu corpo se movimentar, tá bem? Então a respiração pulmonar que a gente tá vendo aí, ela depende exclusivamente também da respiração celular e vice-versa, tá? Por quê? Porque é justamente esses alvéolos, ele vai conter esses vasos sanguíneos, tá? Que vão, né, fazer com que o gás carbônico entre, seja transformado em oxigênio, mandado, tá certo, para as veias, né? E aí as veias vão levar todo o gás oxigênio para o meu corpo, né? E quem vai se aproveitar disso são as células, tá? Porque as células se alimentam do nosso oxigênio. Veja que coisa interessante, tá? Se alguém tiver dúvida, me pergunta lá no privado feito hoje. Teve gente, né, que me perguntou, que é o legal para eu poder responder na próxima aula, tá? Fiquem com Deus, já vão estudando, tá? E até a próxima aula.